E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go. O pessoal já está aí, já conversamos bastante, falamos de Linux, falamos de ambiente gráfico, falamos de um monte de coisa legal. E agora vamos fazer uma pequena demonstraçãozinha, continuando o que a gente estava fazendo na semana passada, né? Continuando a nossa série sobre o nosso emulador de terminal. Eu vou rodar ele aqui, que já está bem avançadinho. Opa! Go run. Tá carregando. Compartilha a Olha lá. tela. E eu esqueci de compartilhar a tela com vocês. Pelo menos me avisou, né, Ito? Era isso que eu ia perguntar, mas eu não estou vendo nada aqui. Às vezes eu esqueço. Opa, tá aqui, galera. Agora sim. Olha lá, nosso emulador de terminal já está conseguindo renderizar toda a fonte direitinho. Já está aí com 80 colunas, 25 linhas. E essa fonte, ela é cheia de macete por causa que ela é uma fonte 8 por 16, mas os caracteres são separados por 9 bits. Então tem toda uma matemáticazinha para brincar com isso. E por isso o nosso código-fonte é um pouquinho grande. Vou fechar aqui. Depois eu vou mostrar mais. Vamos dar uma olhada no código-fonte. O código-fonte ficou grande porque, na verdade, eu peguei ele de outro projeto de terminal que eu estava fazendo e estou melhorando ele seguindo o nosso... seguindo a especificação, né, de você ter um terminal VGA padrão lá dos anos 90 para a gente poder navegar nas BBS. Né? Estamos usando a biblioteca eBidding, que resolve toda a coisa de renderização para a gente, muito boa. E, bom, enfim, nós temos um monte de propriedades comuns de terminal. Por exemplo, terminal pode ter borda, por incrível que pareça. Isso veio lá do MSX. Se eu vier aqui e declarar um tamanho de borda, por exemplo, 10, e for rodar, olha lá, ele gerou um terminal com borda. Isso é muito antigo. Hoje em dia nenhum terminal tem borda mais. Você pode setar a cor da borda e várias coisas muito antigas. Mas enfim, emular o terminal é emular o terminal direitinho, né? Já tem a paleta de cores de 16 cores, padrão do VGA, né? O que mais que é interessante mostrar aqui? Bom, ele já tem bastante coisa funcionando, né? Comparado com a semana passada, que a gente ainda estava desenhando a fonte, ele tem bastante coisa funcionando. Por exemplo, o cursor, por exemplo, já faz vídeo reverso. Se a gente vier aqui e andar com o cursor, olha só, ele já faz um vídeo reverso. Ainda tem várias coisas para melhorar, né? Mas ele já consegue fazer a renderização dos caracteres direito. Por exemplo, esses caracteres de box aqui, para fazer caixa, eles têm um tamanho diferente dos outros caracteres. Eles têm um bit a mais. Eles têm um nono bit. Já as letras não. As letras só têm 8 bits. E um bit a mais é usado para separação. Enfim, eu acredito que finalmente a gente conseguiu renderizar a fonte exatamente como era o VGA padrão ali dos anos 90. Ainda tem muita coisa para brincar, claro, né? Mas já tá bem divertido. Claro, ele aceita um monte de coisa, ele já tem um monte de coisa funcionando, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente até ser uma emulação perfeita. Mas eu já fiquei muito feliz da gente conseguir uma fonte que funciona, conseguir desenhar o cursor direitinho, conseguir...
Para falar que está direitinho, eu ainda não sei, eu ainda tenho que dar uma olhada. Eu acho que o intervalo do blink do cursor não está no tempo certo ainda. Eu acho que ele está rápido demais. Mas, enfim, isso já é uma coisa para nerdice em excesso, né? Enfim, já tem coisas funcionando. Por exemplo, quando você chega na última linha, a tela sobe, que é o que se espera de um terminal. Ele já tem algumas funçõezinhas internas, como println, getLine para você pegar o conteúdo de uma linha. Enfim, já tem bastante coisa interessante aí para brincar e se divertir. Ainda vou separar ele em módulos, porque olha só, né, esse arquivo está com quase 500 linhas. Por quê? Porque ele está tratando coisas demais. Ele tem que separar. Por exemplo, toda essa função que trata a entrada de dados, né, o input via teclado, tem que ser separada, ela tem que ficar em outro package. E por aí vai. Uma coisa interessante para transformar a letra de minúscula, a biblioteca por padrão captura tudo em maiúsculo. E aí você tem que ver se o Shift está pressionado, né? E se o Shift estiver pressionado, que a gente está fazendo nessa linha aqui, você tem que converter para minúsculo, né? E aí aqui a gente está convertendo para minúsculo de um jeito bem antigo, porque a gente está simplesmente somando 32. A gente sabe que o intervalo entre as letras minúsculas e as letras maiúsculas e as minúsculas são 32 caracteres, então a gente só soma para ele desenhar a letra certa. Sensacional. Bom, é isso. O nosso terminal está progredindo aos pouquinhos. O link, claro, do código-fonte vai estar na descrição. E daí a gente precisa de pull request, a gente precisa de ajuda para tornar isso o mais fiel possível a um terminal modo texto. E aí o pessoal fala assim, mas por que você só não seta a fonte? Né? É porque isso não basta. O tamanho das letras é renderizado de forma diferente, dependendo dependendo do caractere mesmo. E aí só setar a fonte num terminal moderno não funciona. Você tem que conseguir posicionar exatamente os caracteres no lugar. E é por isso que a gente está brincando aqui de construir o nosso. Enfim, além de ser uma coisa divertida, a gente está trabalhando aí com binário, trabalhando com um monte de coisa interessante, manipulando o cursor, manipulando dados para lá e para cá, fazendo várias experiências, né? Bom, galera, é isso. Agora a gente vai continuar batendo papo, falando das coisas que a gente tem feito, continuar falando de Linux, continuar falando de um monte de coisa interessante. E semana que vem tem mais. E é isso aí. Até mais para vocês.